Tema dessa noite, na sequência da série, abra sua Bíblia no Evangelho de Lucas. Evangelho de Lucas, capítulo 24. Enquanto você procura, quem não trouxe a Bíblia, basta erguer a mão. Se você está sem Bíblia, erga a sua mão, nós faremos uma Bíblia chegar até onde você está. É só manter a mão erguida, quem quiser a Bíblia para acompanhar. Lucas capítulo 24, enquanto você localiza aí, na sequência dos temas que nós vimos estudando, pelo menos na sequência mais próxima, nós vimos por que razão Jesus foi entregue à morte. Estudamos aqui. Por que razão ele foi entregue para morrer? Depois estudamos logo em seguida quem entregou Jesus para morrer. E na semana passada nós estudamos exatamente o momento da morte de Jesus no Calvário, um momento solene para toda a humanidade, um momento que dividiu a história da humanidade. A morte de Jesus e o significado que ela teve. Na noite de hoje, ainda na sequência, nós vamos estudar um assunto fundamental, sem o qual o Evangelho perde o sentido. Mas o que tem de legal no estudo dessa noite, diferentemente de alguns estudos anteriores, que a gente às vezes estuda temas mais pesados, que mexem conosco, puxam a nossa orelha, são advertências de Deus para nós, mas sempre com uma mensagem positiva do Evangelho. Mas é lógico que há assuntos que às vezes são mais desagradáveis para nós ouvirmos, né? Parece que nós nos identificamos mais diretamente. O dessa noite eu costumo dizer que é um dos estudos mais gostosos para se dar do Evangelho. Essa noite é só alegria, porque nós vamos falar da ressurreição de Jesus. E o que isso significa para nós? Por que eu disse no início que sem a ressurreição de Cristo o Evangelho perde o sentido? Tem gente que pensa que o Evangelho se esgota na morte de Jesus na cruz. Engano. Se Jesus não tivesse ressuscitado, o Evangelho teria perdido o sentido, e nós vamos ver essa noite por quê? Qual a razão? O plano da salvação não termina na morte de Jesus na cruz. Aliás, o plano da salvação ainda não terminou. Ele ainda está nos seus momentos finais, ainda não se cumpriu todo o plano de Deus. A parte principal, talvez, que foi a morte e a ressurreição de Cristo, o centro do Evangelho se cumpriu, mas ainda faltam partes importantes. E essa noite nós vamos ver a respeito da ressurreição de Jesus. O que é que isto tem a ver comigo e com você? O que isso trouxe para a nossa vida? Por que eu disse que é uma delícia estudar isso? Por que nós vamos sair daqui essa noite? Eu tenho certeza, quem chegou aqui deprimido, chateado, quem chegou aborrecido, quem chegou aqui trazido por um problema muito grave, quem sabe enfrentando um problema na família, de doença, de problema financeiro, não importa. Quem entrou aqui essa noite deprimido, eu garanto, vai sair fortalecido. Porque a mensagem dessa noite ela é poderosa para nós. Ela muda o nosso enfoque do mundo e da vida. Vamos ver juntos. Lucas capítulo 24, eu vou ler do verso 1 até o 6, diz assim: no primeiro dia da semana, qual é o primeiro dia da semana? Domingo. Bem cedo, elas foram ao sepulcro, levando as especiarias que tinham preparado. Acharam a pedra removida do sepulcro, mas quando entraram, não encontraram o quê? Presta bem atenção nisso, elas não encontraram o que elas foram procurar. E o que elas foram procurar? O corpo de Jesus. Guarda isso. Elas foram ao sepulcro, as mulheres. Jesus morreu na sexta-feira, permaneceu no sepulcro no sábado, guardando o mandamento de Deus, e no domingo pela manhã, as mulheres que foram lá para cuidar do corpo dele, não encontraram o corpo de Jesus no sepulcro. Verso 4. Estando elas, como é que elas estavam? Perplexas a esse respeito. De repente pararam junto delas dois homens, com vestes o quê? Resplandecentes. Portanto, quem são esses dois homens com vestes resplandecentes, brilhantes? Dois anjos pararam ao lado das mulheres que foram ao túmulo de Jesus. Elas ficaram tão atemorizadas, claro, né? De repente aparece um anjo na sua frente. Elas ficaram tão atemorizadas que se curvaram com o rosto em terra. Mas os homens lhes disseram: por que buscais entre os mortos quem está vivo?
ele não está aqui, mas ressurgiu, ressuscitou. Para aqui antes de eu ler o verso seguinte. Então vamos realizar isso aqui. As mulheres, aquelas que seguiam a Jesus, inclusive sua mãe, Jesus morreu na sexta-feira, deixaram o corpo dele ali, no sepulcro. No sábado elas não foram lá, por quê? O que elas estavam fazendo no sábado? Guardando o mandamento, de acordo com a vontade de Jesus. Respeitaram o mandamento de Deus. A própria Maria deixou o corpo do filho ali. Vocês acham que isso é um documento, um testemunho forte sobre a guarda do sábado? Quando a própria mãe de Jesus, atendendo, ela conhecia a vontade do filho. Maria já tinha ouvido Jesus pregar alguma vez? O que vocês acham? Ela sabia se tinha que guardar o mandamento do sábado ou não? Sim ou não? Como maior demonstração disso, ao invés de ela cuidar do corpo do filho, o que ela fez? Deixou o corpo ali, guardou o sábado, como era a vontade dele, e no domingo, logo pela manhã, ela foi lá cuidar do corpo. Veja, que testemunho para nós. E tem gente que diz que não precisa mais guardar esse mandamento. Eu não sei em que Bíblia as pessoas encontram isso. Maria estava lá de manhã, junto com as outras mulheres. Aí a minha Bíblia diz que elas foram lá procurar o quê? Nós falamos aqui, sublinhamos. O corpo de Jesus. Elas foram procurar o corpo de Jesus. E a Bíblia diz que não encontraram. Os anjos apareceram e disseram: por que vocês estão procurando um morto? Porque ele ressuscitou. Qual é a primeira lição de cara que eu tiro para a minha vida que você pode tirar para a sua aqui? Qual é a primeira lição? Pensa um pouquinho. Elas foram procurar um morto. Significa que na minha vida, tem muito cristão aí vivendo hoje, que continua buscando um Deus morto, e não acha e não encontra Deus, diz assim: eu não tenho encontro com Deus, eu não consigo, Deus não entra na minha vida, porque certas pessoas estão buscando um Deus morto. Quando Jesus, o que diferencia o nosso Deus do cristianismo, do Deus das outras religiões, ou dos deuses das outras religiões, a grande e maior diferença é que a única religião em que o Deus está vivo é o cristianismo. Não tem outra religião que Deus esteja vivo. Buda está vivo? Maomé está vivo? Vai pensando em outros aí. Mas Jesus Cristo está vivo. Eu preciso entender que esse Deus com quem eu me relaciono, em quem eu devo buscar em oração, em quem eu devo crer, é um Deus vivo, presente, que tem poder. Não é um Deus morto no túmulo que não pode fazer nada por mim. E há pessoas que se relacionam com Deus morto. Ele está vivo. Agora, por que as mulheres cometeram esse engano? O que as levou a cometer esse engano? O anjo explicou, verso 7. Verso 6 primeiro. O que o anjo disse para elas? Ele não está aqui, mas ressurgiu, ressuscitou. Aí olha o que o anjo falou. Lembrai-vos, olha, vocês estão se esquecendo. Lembrai-vos do que vos disse. Quem que disse para elas? Jesus. O que ele tinha dito que elas se esqueceram? Estando ainda na Galileia, ele disse: é necessário que o Filho do Homem seja entregue nas mãos de homens pecadores e seja crucificado, e ao terceiro dia aconteça o quê? Ressuscite, ressurja. Ele falou: é necessário que isso aconteça, e elas se esqueceram. E ao terceiro dia foram procurar um morto no sepulcro. Olha a segunda lição que eu tiro para a minha vida e você pode tirar para a sua, como cristão. O que pode me levar a cometer o mesmo erro de não estar procurando Deus no lugar certo? O desconhecimento do que estava escrito onde? Nas Escrituras. Eu preciso entender que tudo que eu quero saber a respeito de Deus, a verdade está revelada nas Escrituras. Desconhecer ou se esquecer do que está escrito aqui, pode nos levar a cometer erros graves. Eu preciso saber que a revelação está aqui, nesse livro, nas Escrituras. Era ali que ele disse:
Os profetas disseram a respeito dele, profetizaram que ele ressuscitaria. Ele próprio pregou dezenas e dezenas de vezes que ao terceiro dia ele ressuscitaria. Chega no terceiro dia e o ser humano vai lá e vai procurar um morto ao invés de procurar o Cristo vivo. Eu quero lembrar alguns fatos importantes aqui. Primeiro, sobre a ressurreição de Jesus. Nem a ciência pode contestar. Sabia disso? É um fato histórico, comprovado, demonstrado. Você não vai encontrar em nenhum livro, na ciência, em qualquer lugar, que diga assim, é mentira, Jesus não ressuscitou. Não se conseguiu até hoje, 2000 anos, demonstrar que isso foi uma fraude. Por quê, hein? Vamos ver por algumas razões, nós vamos ver essa noite. Por que não se consegue demonstrar que foi uma fraude? Jesus Cristo ressuscitou. Se você não quer acreditar isso pela Bíblia, pela religião, creia porque é um fato histórico. É a mesma coisa que você dizer que Tiradentes não existiu, Pedro Álvares Cabral não existiu, não. É um fato histórico. Jesus Cristo ressuscitou. E isso é uma batata quente na mão da ciência. Porque eles não têm como explicar isso. Ele ressuscitou. Fato histórico que não pode ser contestado. Jesus, antes de ressuscitar, ele praticou alguns milagres de ressurreição. Pelo menos 3 registrados na Bíblia. 3 ocasiões. Vamos lembrar juntos? Vocês sabem, até nós já estudamos aqui nos milagres. Vamos lembrar das 3 oportunidades em que Jesus ressuscitou pessoas mortas. Primeiro quem? Filha de Jairo. Estão lembrados? A menina, filha de Jairo? Jesus foi lá e ressuscitou uma criança que estava morta. Segundo, o filho da viúva de Naim. E terceiro, o seu melhor amigo, ou um dos seus melhores amigos, Lázaro. 3 ocasiões na Bíblia, antes da ressurreição do próprio Cristo, em que ele, na presença de várias pessoas, de multidões, ele ressuscitou. Pessoas que voltaram a existir, conviveram e ninguém conseguia entender. Pergunto, por que é que Jesus praticou esse milagre da ressurreição, que vai muito além da cura? Porque ele curava, fazia o paralítico andar, o cego enxergar, curava o leproso. Mas por que a ressurreição? 3 vezes ele praticou isso próximo da sua morte. Por quê? O que ele pretendia com esses milagres? Dar uma amostra do que ele vinha pregando a respeito dele mesmo. Dar uma amostra de que ele, além de curar, ele tinha o poder de derrotar a morte. Ele mostrou isso antes, para que não faltasse fé a ninguém. Olha, vocês querem ter uma prova de que eu não estou brincando? De que eu tenho poder para devolver a vida àquele que crê em mim? Aquele que crê em mim não entrará em condenação, mas passará da morte para a vida. Como prova disso, Jesus foi lá e ressuscitou 3 pessoas. Portanto, ele demonstrou para que crescem fundamentadamente quando ele ressuscitasse, que ele tinha poder para isso. Qual a importância desse evento para mim e para você? Tem alguém aqui que em algum momento da vida não sentiu medo da morte, ou não sinta? A morte é uma coisa gostosa? Alguém gosta de morrer? Por que ninguém gosta de morrer? Por quê? Porque é antinatural. Deus não nos fez, não nos criou para morrermos. É uma coisa que não é natural. Naturalmente o ser humano foi feito para viver. A morte é uma intrusa. Nós não temos como viver, como entender a morte. Ela é uma intrusa, então ninguém gosta da morte. A nossa busca é pela vida. Só que hoje, em função do pecado, nós sabemos que todos hão de morrer, todos. O que a ressurreição de Jesus me traz de esperança? É porque eu sei que Ele é capaz de cumprir a promessa de derrotar a morte e me dar uma nova oportunidade de vida, mas agora eterna, se eu crer nele. E quando Ele prova que Ele é capaz de fazer isso, e faz com pessoas, e fez com Ele mesmo, eu passo a ter uma fé numa coisa fundamentada. A minha esperança de vida eterna não é vã. Ela não é uma ideia
É uma crença fundamentada num fato real. Cristo provou para nós que Ele não está brincando. Isso faz com que eu viva diferente? Eu não gostaria de morrer. Aliás, eu não tenho planos para morrer nos próximos 5 anos. Não estou fazendo planos para isso. Não sei se alguém está fazendo planos para morrer aqui. Eu também não. Mas eu quero dizer para vocês que a morte não me assusta como me assustava antes de eu conhecer o Evangelho. Porque hoje sei que o dia que eu morrer, num piscar de olhos, quando eu abrir os meus olhos, eu vou ver Jesus e vou viver a vida eterna. Não dá para se assustar dessa maneira. Não dá para você ter pavor da morte. Você tem que ter pavor da vida no pecado. Porque isso é que pode nos tirar a vida eterna. Hoje eu tenho medo do pecado. Porque é a única coisa que pode me tirar essa promessa de Jesus. Mas a morte eu não temo mais. Não gostaria dela, mas não é para mim um fantasma que já foi. Percebam como o Evangelho muda a nossa visão de vida e de mundo. Como é bom você viver a vida sabendo que após o dia que nós dormirmos, o sono, as coisas não acabaram. A morte, alguém já escreveu isso, eu acho isso lindo. A morte não é o fim de tudo, é o início da eternidade. Você já pensou na morte dessa maneira? Ela não é o fim de tudo, é o início da eternidade. Portanto, só Jesus Cristo remove o medo da morte. Quem tem pavor da morte ainda não conheceu o Evangelho. E é por isso que é triste quando a gente vai a um velório de alguém que não tem o conhecimento cristão ou não professa a fé cristã, tem uma outra filosofia ou religião qualquer, você vê aquela pessoa desesperada, se jogando no chão porque o familiar está ali no caixão. Aquele desespero, que há uma diferença entre o sofrimento da saudade, da perda, e o desespero de quem perdeu tudo. É triste você ver uma pessoa desesperada diante da morte, porque se ela tivesse uma informação, se ela conhecesse o Jesus que nós conhecemos, ela enfrentaria a morte de maneira diferente. Percebem a diferença que isso faz? Vimos aqui que Jesus praticou os 3 milagres com um objetivo claro. Aí eu digo uma coisa para você. Olha aí, como Jesus faz para nos manter firmes na fé. Em circunstâncias normais, preste atenção, em circunstâncias normais, não daria para acreditar em alguém que ficasse pregando para nós que iria morrer e no 3º dia iria ressuscitar. Você acreditaria se alguém te falasse isso? Pensa hoje, você não conhece a história de Jesus, Jesus não tinha morrido. Se alguém viesse pregando assim, olha, eu vou morrer, mas no 3º dia eu vou ressuscitar. É difícil de acreditar, não é? Jesus pregava uma mensagem difícil de crer. Porque isso nunca tinha ocorrido. Quando ele passou a ressuscitar pessoas, o que ele queria? Que as pessoas percebessem que ele era diferente, que ele era quem dizia ser. Ele era e é Deus. É diferente de você crer num ser humano, crer numa pessoa, crer numa filosofia. Ele dizia ser Deus e provava ser Deus. Essa é a diferença. Para nós isso vale até hoje. Eu não creio num ser humano. Eu creio no Deus capaz de ressuscitar, de devolver a vida e de fazer uma coisa até tão importante quanto que nós vamos ver logo adiante aqui. Portanto, olha que coisa interessante. Serviu para os discípulos e serve para mim hoje. Por que os discípulos creram na ressurreição de Jesus depois que ele reapareceu? Porque a Bíblia mostra que eles só creram depois que Jesus reapareceu. Havia dúvidas entre eles, a ponto de um deles, você lembra o nome, qual é? Tomé. Quando Jesus apareceu na frente dele, o que Tomé falou? Não pode ser o Senhor. Não acredito, eu acho que não é. O que Jesus falou? Põe a mão aqui nas minhas feridas para você ver se sou eu mesmo ou não. Por isso que diz assim, Tomé é aquele que quer ver para crer. E o cristianismo ensina uma coisa diferente disso. O cristianismo é exatamente o contrário. É crer para ver. Você só vê Deus se você crê. E ele queria ver para crer. É diferente. Hoje, grande parte das religiões que nós conhecemos querem ver para crer.
Então as pessoas se dirigem a determinadas igrejas e querem ver os milagres, as manifestações sobrenaturais para crer. Se ali não houver manifestação sobrenatural, é porque Deus ali não está operando. Conclusão das pessoas. Quando o cristianismo ensina que é crer para ver Deus operar. É diferente. Estão fazendo tudo diferente, fazendo tudo errado. Essa semana eu tomei um susto até, né? Virando um dos canais de televisão, acho que ontem, ou antes de ontem, não sei, num programa aí, fundaram uma igreja de pastores gays, eu não sei quem viu. Alguém viu? Pois é. Mas o que me assustou não foi só saber disso, que isso a gente já está esperando. É que os pastores estavam lá discutindo com outro pastor de uma outra denominação, e eles com a Bíblia na mão, blasfemando e mostrando versos para dizer que Jesus estava defendendo o homossexualismo. Com a Bíblia na mão. Pasmem. Pegaram versos, Euler, em que Jesus fala do eunuco, e a interpretação deles que o eunuco é o que tinha aversão sexual pela mulher. Eu não sei que Bíblia é essa. E eles defendiam que Cristo era a favor do homossexualismo. E a gente vendo aquilo fala, meu Deus, milhões de pessoas assistindo aquilo. Quer dizer, hoje faz-se o que se quiser com a Bíblia, desde que você distorça, tire do contexto. E eu estava dizendo, por que os discípulos creram só depois que Jesus apareceu? Porque a diferença é que quando Jesus apareceu, eles não creram na ressurreição dele porque não encontraram o corpo do morto. Eles creram porque encontraram Jesus vivo. Pode parecer a mesma coisa, mas pensa um pouquinho que não é. Pensa. Uma coisa é você crer porque não encontraram o corpo do morto. Foi lá, não achou. Bom, não achou, alguém pode ter roubado, sumiu. Aliás, este foi o argumento dos fariseus com Pilatos. Olha, vamos fazer o seguinte, vamos abafar aqui esse movimento, que o povo já está começando a falar que ele ressuscitou. Vamos dizer que roubaram o corpo. Isso não prova que Jesus ressuscitou. Roubaram o corpo. Como é que vai provar que ele ressuscitou? Só roubaram o corpo. Mas quando ele apareceu e começou a conversar, aí é diferente. Creram não porque não encontraram o corpo, creram porque encontraram Cristo vivo. Você crê em Jesus por qual das duas razões? Ele está vivo na sua vida? Você crê porque você ouviu falar, porque tem um cara lá na igreja que você vai de quarta-feira que falou isso, e por isso você crê? Ou você crê porque você tem uma experiência pessoal com ele? Jesus está ressuscitado para você por quê? Porque você fala com ele todo dia? Ele te responde. Você não precisa de mais nada, você sabe, mas está nas Escrituras. E isso vale para nós. Portanto, eles creram. Além de crerem, eles fizeram uma coisa muito importante, que é o nosso dever hoje. Proclamar que Jesus ressuscitou era uma coisa fácil para os discípulos. O que vocês acham? Sair lá por Jerusalém, contando para todo mundo que ele tinha ressuscitado. Era fácil? Não. Tanto não era que a Bíblia registra a dificuldade com que eles fizeram isso, perseguições, passaram por um inferno e alguns até foram mortos por causa dessa pregação. Arriscaram a vida e alguns morreram. Pergunto, alguém inventaria uma coisa dessa sabendo que poderia morrer à toa por brincadeira? Você acha que alguém arriscaria a vida para ficar brincando que viu Jesus? É um fato. Eles viram. E arriscaram a vida por algo que era real para eles. Mateus capítulo 27. Tem mais uma informação importante a respeito da ressurreição de Jesus que ajuda a nossa fé. Mateus 27, versos 52 e 53. Aqui há uma ressurreição especial, né? Que aconteceu momentos após a ressurreição de Jesus. Verso 52 diz assim, abriram-se os sepulcros e muitos corpos de santos que dormiam ressurgiram. E saindo dos sepulcros depois da ressurreição de Jesus, vejam, depois da ressurreição de Jesus, entraram na cidade santa e apareceram a muitos. Se alguém aqui não sabia, existe essa ressurreição especial, assim que nós chamamos. Jesus, quando ressuscitou, alguns sepulcros abriram
E corpos saíram e começaram a fazer o quê? De mortos. Começaram a pregar para as pessoas, para os parentes, para os conhecidos, que Jesus tinha ressuscitado. Maior demonstração de que Jesus tem poder para vencer a morte do que pegar pessoas que morreram e dizer, ele não só ressuscitou, como nos ressuscitou. Dá para você não acreditar? Você pegar uma pessoa da sua família que você viu ser enterrada e ela aparecer anos depois ressurreta, dizendo que Jesus a ressuscitou. Olha o que ele fez. Quer dizer, amigos, o que mais Jesus poderia fazer para fortalecer a nossa fé? Eu pergunto para você, o que mais? O que mais ele pode fazer para nos dar provas de que ele tem esse poder? A ressurreição de Jesus é a garantia do quê? Do quê? Da minha, da sua ressurreição. Sim ou não? A ressurreição de Jesus é a garantia da nossa ressurreição. É a garantia. Está assegurado para nós isso. Não é brincadeira. Ele garantiu isso e demonstrou isso. Abre em 1 Coríntios capítulo 15, primeira carta de Paulo à igreja dos Coríntios, capítulo 15, onde esse é um capítulo em que Paulo vai tratar inteirinho da ressurreição de Jesus, é um tratado sobre a ressurreição de Jesus, 58 versos, tratando da ressurreição de Jesus, dando uma aula de teologia e demonstrando para nós coisas que nós não devemos deixar de saber, muito importantes. Vamos começar pelos versos 3 e 4, 1 Coríntios 15, verso 3, diz assim, pois primeiramente vos entreguei o que também recebi, que Cristo morreu por nossos pecados, segundo o quê? De onde estava escrito isso? Nas Escrituras, profecias que se cumpriram, estava lá escrito e aconteceu exatamente do jeito que a Escritura, os profetas tinham dito. Verso 4, e que ele foi sepultado e que ressuscitou ao terceiro dia, segundo o quê? Por que Paulo está insistindo com isso, hein? O que ele está colocando num nível de importância extremamente grande para nós? Está certo, Jesus morreu na cruz, está certo, Jesus ressuscitou, é o poder de Deus, está tudo certo, mas não se esqueçam de que a palavra da Escritura se cumpre. Estava tudo escrito. Ele está fazendo com que eu creia no quê? Nas Escrituras. Se tudo que as Escrituras previram até agora aconteceu, o que Paulo está dizendo para mim? Mauro, o que falta acontecer, tem chance de acontecer? Sim ou não? Não ouvi ninguém responder. Sim. Se tem chance de acontecer, o que eu tenho que fazer hoje? Estudar as Escrituras para saber o fim do filme. Você pode saber o fim do filme. O que vem adiante? Aí o que a pessoa faz? Vou comprar a revista amanhã, sei lá, contigo, e vou ler meu horóscopo. Eu quero saber o que está reservado para mim. Aí vai ler lá o horóscopo. Signo de Virgem, semana propícia para namoro. Mas da vida eterna a pessoa não quer saber. Vai consultar o horóscopo e não vai ler nas Escrituras o que falta acontecer. Que mundo é esse que nós estamos vivendo? Esses sinais que nós estamos vivendo aí, será que tem alguma coisa a ver com o fim do mundo? É isso que Paulo está falando, morreu do jeito que estava nas Escrituras, ressuscitou do jeito que estava nas Escrituras, e vai acontecer o que está nas... O que eu tenho que fazer, eu e você? Tomar tempo da minha vida, tempo de qualidade, não é hora que sobra, não, com sono, não, tempo de qualidade, para saber o que está nas Escrituras. É isso que eu tenho que fazer. É a coisa importante da minha vida. Eu tenho que tomar um tempo para isso durante o dia, em horário nobre da minha vida. Tempo de qualidade em que eu estou desperto, com atenção, no silêncio, sem barulho, e estudar para saber. Portanto, se você disser para alguém assim, aonde você vai nessa quarta-feira? Eu vou lá numa igreja, vou assistir o estudo da Bíblia. Você pode ter certeza que alguns vão te ridicularizar. Pode ter certeza. Onde é que você vai? Eu vou estudar a Bíblia. Você está brincando. Você está louco? Nós é que estamos loucos. E eles aí fora estão sãos. E nós aqui que estamos loucos, sabendo o que vai acontecer, estudando o que vem pela frente,
conhecendo para e passo o que aconteceu e o que virá, confiando num Deus que está vivo, e essas pessoas aí fora perdidas é que são sábias e querem ensinar a vida para nós. E querem dizer para nós como funcionam as coisas. Percebe? Nós é que somos loucos. Por isso que Paulo falou que o evangelho, ele é o quê? Loucura para os sábios. É a loucura de Deus para os sábios. Porque os sábios, o que se consideram assim, né? Sabedoria humana, para eles o evangelho é loucura. 1 Coríntios 15, lemos o verso 3 e o 4, agora vamos ler o 5, do 5 ao 8. E diz assim, ó, vou ler o 4 de novo para não perder o sentido. Ele foi sepultado e ressuscitou ao terceiro dia, segundo as Escrituras. Segue. E foi visto, ressuscitado, né, por Cefas e depois pelos 12. Quantos dos discípulos viram Jesus ressuscitado? 12. Depois foi visto uma vez por mais de 500 irmãos. Quantos membros viram Jesus? Mais de 500. Dos quais vive ainda a maior parte. Isso no tempo de Paulo, no tempo que ele estava escrevendo aqui, né? No tempo que ele estava escrevendo, ainda a grande maioria do que tinha visto Jesus estava viva. Era gente que estava vivendo. Mas alguns já dormem, alguns já morreram. Verso 7. Depois foi visto por Tiago. Quem era Tiago? Quem era Tiago? Irmão de Jesus. Depois por todos os apóstolos. E por último de todos apareceu também a quem? A mim, Paulo, como um abortivo. Vocês lembram onde é que Jesus apareceu para Paulo? Paulo estava onde? Montado em cima de um cavalo. O que aconteceu com ele quando ele viu o brilho da glória de Jesus? Tombaço de cara no chão. Jesus apareceu para ele também. Aí eu pergunto, o que Paulo está descrevendo aqui? Que além de estar escrito nas Escrituras, tinham testemunhas. Por isso que eu disse que o fato é histórico. Havia testemunhas, foi muita gente que viu Jesus. Não dá para negar, dizer, não, isso aí é uma invenção. Não, ele apareceu para muita gente. É fato histórico, é comprovado, não é história da carochinha. Então é interessante que Paulo está dando para nós aqui fundamento sólido. Ó, foi muita gente que viu. E ele diz, eu mesmo vi. Eu mesmo estive com ele, eu vi. E aí, no verso 17, Paulo diz assim, e se Cristo não foi ressuscitado, é vã a vossa fé e ainda permaneceis nos vossos pecados. Por que se Jesus não foi ressuscitado, eu disse que o evangelho perde o sentido? E a minha fé é vã. Porque uma das pregações do evangelho fundamentais é que Jesus pode me tirar do pecado, me dar uma nova vida e me dar a vida eterna se eu crer nele. Se ele não ressuscitou, se isso é uma mentira, a promessa dele também é mentirosa e o evangelho está destruído. Por isso que Paulo falou, se ele não ressuscitou, a vossa fé é vã. Acabou o cristianismo. Percebem que sem a ressurreição de Cristo não existe o evangelho. Se ele apenas houvesse morrido na cruz e não tivesse ressuscitado, qual o poder dele sobre a morte? Nenhum. Como é que eu posso crer? A ressurreição é fundamental, ela completa o plano da salvação. Agora, para começar a encerrar, João capítulo 5, Evangelho de João, capítulo 5, tem aqui uma colocação, e isso aqui é muito importante para nós hoje. Muito importante, preste atenção nisso aqui. João 5, verso 24, Jesus diz assim, em verdade, olha, uma coisa interessante, toda vez que você ler na Bíblia, Jesus repetindo, muitas vezes ele fala assim, em verdade, não é uma repetição? Por que isso acontece? No tempo de Jesus, isso significava dar uma ênfase, era enfático. Então, é como o jovem hoje, como é que o jovem dá ênfase quando ele está falando uma coisa? Os jovens. O jovem fala assim, tá ligado? Você tá ligado? Não sei o que, papapá, tá ligado? Se liga, fica esperto, ênfase. A gente fala assim, presta atenção no que eu vou falar. Quantas vezes eu digo assim, agora presta atenção, para dar ênfase. Isso é muito comum um advogado fazer isso nas horas mais importantes. Jesus falava, em verdade, quando você ouvir Jesus falando assim, ele está dizendo assim, se liga, presta atenção no que eu vou falar. Interessante, é uma ênfase.
que ele vai falar de tão importante? Olha só o recado. Em verdade vos digo que quem ouve a minha palavra e crê naquele que me enviou, tem a vida eterna e não entrará em condenação, mas passou da morte para a... Qual a importância desse verso? Qual a importância? Jesus está falando de uma ressurreição diferente, que é milagrosa e nos interessa tanto quanto a outra que ele vai falar no verso seguinte, no 25. Ele está falando que quem ouve a palavra e crê, isso é uma pessoa viva ou morta? Quem ouve e crê, é vivo ou morto? Vivo. Então ele está falando assim para mim, Mauro, hoje, para vocês, põe seu nome aí, cada um. Beth, tal, Alexandre, põe seu nome, ó. Eu que estou aqui essa noite, ouço a palavra de Jesus e creio, leia-se, cumpro, pratico. Aquele que ouve, pratica, ele diz assim, ó, não entrará em condenação. É importante esse verso, porque eu já ouvi algumas pessoas, até sinceras, dizerem assim, os salvos não serão julgados, porque já estão salvos. Não, isso não é verdade. Porque a Bíblia, lá no livro de Atos, diz que Deus reservou um dia em que julgará o mundo. Todos nós seremos julgados. Ninguém vai escapar do julgamento de Deus. Julgamento todos nós vamos passar. O que acontece com os justos, aqueles que creram em Jesus e ouviram a sua palavra, é que embora julgados não entrarão em condenação. Julgados seremos todos, mas os salvos não serão condenados, é outra coisa. Passa pelo julgamento, mas não é condenado. Tanto isso é verdade, que já estudamos que desde 1844, o que está acontecendo no céu? Um julgamento. Quem que está sendo julgado? Desde 1844, segundo a profecia de Daniel, capítulo 9. Quem está sendo julgado? Faz assim com o dedo, ó. Eu, você, nós estamos sendo julgados já no céu, agora. Quando Jesus voltar a esse mundo, ele vem executar o que está sendo decidido lá agora. Portanto, julgados todos seremos, mas aqueles que ouvem a palavra e cumprem, não serão condenados. É diferente. Então a gente não pode, a gente tem que entender isso aqui. Nós não seremos condenados, é outra coisa, mas julgados todos seremos. E ele diz que passará o quê? Da morte para a... Vocês percebem o que Jesus está falando? Passar da morte para a vida. Neste verso, Jesus não está falando da morte literal. Ele vai falar no verso seguinte. Ele está falando da morte espiritual, aquela que está lá em Efésios capítulo 2. Quer ver? Abre lá. Ele está falando dessa morte aqui, ó. Efésios capítulo 2, verso 1. Olha o que está escrito aqui, ó. Ele vos vivificou. Quem é ele? Jesus Cristo. Estando vós o quê? Mortos nos vossos delitos e pecados, nos quais andastes outrora, segundo o curso deste mundo, segundo o príncipe das potestades do ar, do espírito que agora opera nos filhos da desobediência. Que morte é essa aqui que opera, o pecado opera? Morte espiritual. Aqui está falando que eu posso estar aqui falando com vocês, conversando, trabalhando, vivendo, cantando, dançando, e espiritualmente estar morto. Por quê? Estou só esperando o dia que eu fechar os olhos e dormir, para ter a morte eterna. Mas já estou morto hoje. Por quê? Porque eu não creio em Jesus Cristo, que é meu Salvador. Espiritualmente eu já estou morto. Fisicamente eu vou morrer no dia que eu me deitar. Mas espiritualmente eu já estou morto, eu estou perdido. Eu preciso de um Salvador. Todos nós já nascemos espiritualmente mortos. Entende o que está falando aqui, Paulo? Então, quando Jesus diz que aquele que ouve a sua palavra e crê, não entra em condenação e passa da morte para a vida. Eu que estou aqui hoje, um morto espiritual, passo a ouvir a palavra de Deus, passo a segui-lo, e aí acontece aquilo que Jesus falou para Nicodemos. Nasci de novo da carne e do espírito. Transformação em vida, transformação espiritual. Nova criatura. Deu para entender? Nascimento espiritual. Então Jesus está dizendo que há uma primeira ressurreição, ela é espiritual. Hoje eu posso ressuscitar da morte espiritual e me tornar uma nova criatura. Nasci de novo. João 3. Espiritualmente. Essa é a ressurreição que ele está falando. Portanto, eu hoje posso experimentar uma ressurreição na minha vida. O que é isso? Uma nova vida espiritual. Eu experimento já essa ressurreição.
Aí depois ele vai falar da outra, volta lá para João 5. Ele vai estabelecer a diferença, ele vai deixar muito claro que ele está falando de coisas diferentes. Volta lá, João 5, eu li o verso 24, agora vamos ler o 25. E ele diz de novo, é verdade, agora você já aprendeu. O que ele está falando? Verso 25. Presta atenção. Francês. Presta atenção. Se liga. Verso 25. Vos digo que vem a hora, e já chegou, em que os mortos ouvirão a voz do Filho de Deus, e os que a ouvirem viverão. Agora ele está falando da morte física. Ele separou. Uma ressurreição que é espiritual e a outra que é física. Portanto, hoje, crendo em Jesus, eu ressuscito de uma morte espiritual. Eu que era espiritualmente morto, embora cantando, falando, brincando. Quanta gente no mundo você está vendo aí hoje? Normal aí, você está vendo na televisão, trabalhando, você está vendo lá em Brasília. Morto espiritual. Está só esperando deitar. Está só esperando deitar. Está morto. Se ele não conhecer Jesus, ouvir e se transformar, é só esperar deitar para ter a morte eterna. Mas Jesus disse, aqueles que ouvem e creem, passam da morte para a... nasce de novo. Interessante isso aqui, importante demais para nós sabermos isso aqui. É uma mudança tão radical de vida, que Jesus chega a compará-la a uma ressurreição, a um tipo de ressurreição. E aí vem, você tem aquele cidadão que levava uma vida completamente errada. Completamente. Promiscuidade, sei lá, nas drogas, no alcoolismo. E há várias maneiras de se levar uma vida errada, até pessoas que não manifestam pecados assim tão evidentes, mas que estão levando uma vida completamente fora dos princípios. De repente essa pessoa ouve a palavra de Cristo e ela recebe essa transformação. Aí você começa a olhar para a vida dessa pessoa, é outra pessoa, bebia, não bebe mais, usava droga, não usa mais, andava na promiscuidade, não anda mais, é uma outra criatura. É uma outra criatura. É uma transformação tão radical que Jesus o ressuscitou espiritualmente. Aí tem o contrário, daquela pessoa que frequenta a igreja, que todo mundo no prédio sabe que ele é cristão, de tal denominação, tem no carro dele está escrito Jesus te ama. Aí você vai lidar com essa pessoa no dia a dia, no trabalho, no prédio. Tem gente que fala, esse cara aí lá da tua igreja? Esse cara aí que está fazendo isso? Esse cara aqui no trânsito tomou uma fechada, abaixa o vidro e falou aquele palavrão, está escrito Jesus te ama no carro dele. Já viu gente que faz isso? Aquele palavrão, ele passa Jesus te ama. Que belo testemunho, hein? Você vai lidar com ele no trabalho? Desonesto, cheque sem fundo, evangélico. Péssimo testemunho, não é? São essas pessoas que afastam muitos de Jesus. São pessoas assim, os que dão mau testemunho. Portanto, nós temos o quê? Uma responsabilidade através dos nossos atos. É um novo nascimento. Aí eu pergunto para você, como é que as pessoas reconhecem um cristão que nasceu de novo, convertido? Como é que você acha que essa pessoa reconhece? Não ouvi. Tem que ter uma mudança. Cristão convertido que não mudou, ele é convertido? Então o que tem que acontecer na vida da pessoa convertida? Tem que mudar vocabulário, hábitos, locais que ele frequentava, revistas que ele lia, filme que ele assistia, tem que mudar. Se essa pessoa não mudou esses hábitos, ele não é convertido. Ele não é convertido. Tem uma história até engraçada que eu conto, porque a conversão, normalmente, ela choca, em primeiro lugar, ela choca a família. Quando a gente se converte, as pessoas da família começam a se assustar e falam assim, ele está frequentando uma seita perigosa aí, que não sei o quê, agora esse negócio de oração, Jesus, já viram isso? Você se converte, a família não aceita, fica de gozação. Porque a conversão, ela choca no primeiro momento, causa um impacto, porque é uma mudança de vida. Tanto que a primeira palavra que você ouve na vida de um convertido é quando as pessoas dizem para ele assim, eu não te reconheço mais. Esse cara é convertido. Você está mudado. Não te reconheço mais. Esse cara está convertido.
Mudança de vida, os mais próximos vêm primeiro, é a esposa que vê, é o marido. Você pode enganar quem você quiser, no seu prédio, no seu bairro. Agora, enganar a esposa que está dentro de casa, enganar o marido, enganar os pais, os irmãos, você não consegue. A família sabe se você é convertido. Dentro de casa, no seu trato. E a história que eu disse que é engraçada é que as mudanças radicais às vezes assustam. E a gente tem que também entender a reação da família. Eles têm que demorar a digerir o que está acontecendo. Porque eles não conseguem ver o Cristo que nós vimos. Eles não estão enxergando. Você viu, Paulo estava no cavalo, viu Jesus, caiu. O que a Bíblia diz daqueles que o acompanhavam na viagem? Eles viram Jesus? Não viram nada. Acompanhavam Paulo e não viram Jesus. Jesus se manifestou só para Paulo. O que Paulo aprendeu? Que a experiência cristã, ela é pessoal. Às vezes o Deus que você está vendo, as outras pessoas da sua família ainda não viram. É uma experiência pessoal com Deus. E a história engraçada, eu já contei algumas vezes, é daquele cidadão que estava se separando da esposa. Ele foi procurar um psicólogo, alguém para ajudar. E a pessoa, na primeira consulta, disse assim: escuta, mas me relata aí como é que é a tua vida, vamos tentar ver o que está errado, para ver. E ele falou: não tem mais condição, esse casamento acabou, não há mais condição, com essa mulher não tem mais conversa, eu já tentei de tudo, ela não muda. Falou: mas vamos, faz o seguinte, relata como é o seu hábito, o seu dia a dia, e vamos ver o que de repente dá para fazer. O cara meio a contragosto, mas para não dizer que não tentou, começou: bom, meu dia a dia é o seguinte, eu trabalho no pesado, usando força, corpo o dia inteiro, carregando peso. Então eu chego em casa suado, lógico, não pode entrar pela frente, pela sala, senão ela faz um escândalo. Tem que entrar pela porta de trás, porque ela encerou a sala. Aí eu chego, abro a geladeira, gosto de pegar minha cervejinha, já começa a falar. Aí eu gosto de sentar na sala, tomar minha cervejinha. Depois é que eu subo para tomar meu banho, ela fica reclamando que eu estou suado no sofá da sala e tal. Aí o orientador disse assim: vamos fazer o seguinte, tenta uma mudança para surpreendê-la. Ele falou: não vai adiantar, tenta. Amanhã você vai fazer o seguinte, você vai surpreendê-la. Faz tudo diferente do que você faz e vê qual é a reação dela. Ele falou: bom, para dizer que eu não tentei. No dia seguinte ele levantou, antes de sair para o trabalho, fez uma malinha. Falou: vou levar uma roupa para não chegar suado em casa e vou tomar um banho lá no trabalho. Tomou um banho, trocou de roupa, camiseta, botou desodorante, passou gel no cabelo. Imagina a figura. Vem vindo para casa, parou, falou: flores. Parou na floricultura, encomendou um vaso de flores, segurou. Imagina a figura: gel no cabelo, vaso. Chegou em casa, na hora que ele ia entrar, falou: não, já sei, não vou tocar a campainha. Não vou entrar por trás, vou tocar a campainha. Aí ajeitou bem, né? Segurou o vaso, tocou a campainha e fez a pose com o vaso. Aí ela abriu a porta, quando olhou para ele, começou a mudar a fisionomia e falou: mas que dia hoje? Não me faltava mais nada. Você sabia que hoje de manhã me telefonaram da escola, o nosso filho tomou um tombo, quebrou a perna, eu tive que largar, ir com o garoto para o hospital, ele está engessado lá em cima no quarto. Chega na hora do almoço, quem me aparece para passar uma semana aqui? A sua mãe. Vai ficar uma semana conosco aqui em casa. E chega essa hora da tarde, você me volta bêbado para casa? As mudanças radicais assustam. Tem gente que olha para o cristão convertido e acha que ele está doido, que ele está maluco. Mas quem não apresenta mudanças na vida, não teve encontro com Jesus. É isso que a Bíblia está dizendo. E não tem como fugir disso. Eu quero encerrar. É que o mesmo poder que tirou Jesus da sepultura, guarda isso, o mesmo poder que tirou Jesus da sepultura pode me tirar do pecado. Na cruz, Deus demonstrou o seu amor por nós. Na ressurreição, Deus demonstrou o seu poder. São demonstrações diferentes. Então, Paulo falou que ele tinha um espinho na carne, e nós entendemos que esse espinho era um problema que ele lutava, e ele diz que orou a Deus e pediu quantas vezes para Deus livrá-lo desse espinho? 3 vezes. Qual foi a resposta de Deus? Está revelada lá na Bíblia. A minha graça te basta, porque o meu poder se aperfeiçoa na fraqueza. Será que alguns de nós cristãos convertidos estamos enfrentando algum problema ainda na nossa vida? Porque se converteu, mas ainda falta alguma coisinha. Um pecado que a gente ainda de vez em quando dá uma topada nele, tropeça.
e você se arrepende, chora e luta, e tem momentos que você parece que não vai conseguir se livrar dele. Lembre-se do estudo dessa noite. O poder que tirou Jesus da sepultura pode nos tirar do pecado. Deus pode estar dizendo para você: a minha graça te basta, o meu poder se aperfeiçoa na tua fraqueza, continua ligado em mim, que aos pouquinhos eu estou tirando isso da tua vida, e eu vou tirar esse pecado também, porque não falta poder para ele. A nossa transformação, ela tem que ser completa, total. O pecado não pode nos vencer, porque ele está derrotado. O grande argumento de Satanás, o grande argumento para Deus, é que é impossível vencer o pecado. Esse é o grande argumento dele. Não dá para guardar a sua lei, porque o ser humano gosta do pecado e ele é impossível de ser derrotado. A cruz demonstrou o contrário. Jesus derrotou o pecado na cruz. Ele colocou à nossa disposição todo o poder do universo para tirar o pecado da nossa vida. Quem é que disse que ele ia tirar de uma vez só? Ele vai tirando aos pouquinhos, chama-se santificação, e vai tirando, e vai tirando. Agora, se você não se relaciona com ele, não busca o poder em oração, vai demorar mais tempo. Mas se você busca Jesus diariamente, clama. Sabe o que é clamar? Clamar é diferente de orar. Clamar é quando você cai de joelhos, arrependido, e pede: Senhor, eu não aguento mais esse pecado na minha vida, eu não aguento mais, me liberta. Às vezes Deus está esperando que você clame com força, com todo, do fundo da tua alma, porque ele não falta nenhum poder para ele remover o pecado da nossa vida. Às vezes a gente precisa fazer um inventário da nossa vida, assim, olhar, identificar o que ainda não se parece com Jesus na nossa vida, porque a gente tem coisinhas que ainda não se parecem com Jesus. Clame a ele: Senhor, eu preciso ainda que o Senhor mexa aqui, ali. Mas clame isso, transforme isso na sua oração constante, aquele espinho na carne. Eu quero encerrar dizendo para vocês duas coisas. Primeira, que a parte que nos cabe para a salvação, tem uma historinha curta, simples, que diz que um menininho na escola, estava na época da professora fazer um teatrinho, e ela ia então ali sortear entre os garotos quem que ia fazer tais e tais papéis. E o garoto chegou em casa e falou para a mãe que no dia seguinte a professora ia fazer um teste e escolher aqueles que iam participar da peça. E ele estava todo empolgado. E a mãe tinha um receio. Achava que o filho, pelo jeito dele, timidez e tudo, que ele não ia ser escolhido para participar da peça. E ela estava com medo da reação dele, a autoestima dele, porque ele estava muito empolgado com aquilo. E ela foi preocupada buscá-la no dia seguinte, como é que estaria a reação do filho. Ficou feliz quando ela encostou o carro e viu que ele veio correndo, saltando, feliz, alegre. E ela falou: puxa vida, deu tudo certo, né? E ele falou: mãe, e aí, filho, o que você foi escolhido? Mãe, você não acredita, me escolheram para no final bater palma. Nós fomos escolhidos para bater palmas por aquilo que Jesus já fez. Não podemos fazer mais nada. O que ele tinha que fazer para a nossa salvação já fez. O que eu e você temos que fazer? Crer e bater palmas por que ele fez. Não temos nada para fazer. Ele já fez. E aí a última história para a gente ir embora para casa, também é de um menino matriculado na escola, e os pais já avisaram para a escola e para os professores que ele tinha um pequeno retardamento mental. A escola até não queria admiti-lo, depois reconsideraram, a mãe e o pai imploraram, que era muito importante para ele a convivência com as outras crianças, e a professora então foi ali conduzindo e vendo que o garoto tinha mais dificuldade, aquele retardamento, até que chegou um dia que, para a comemoração da Páscoa, a professora explicou sobre a morte de Jesus, a ressurreição, e pediu que os meninos, cada um no dia seguinte, trouxessem alguma coisa que se relacionasse com a morte de Jesus. E ela ficou preocupada com o garoto, porque ela viu que cada um ia trazendo e foram botando em cima da mesa da professora, e ela foi abrindo das outras crianças e viu que ali ela já tinha mexido e viu que aquele garoto tinha trazido uma caixa vazia. Aí ela falou: ele não entendeu. E como é que eu vou falar? E foi deixando dele ali, né? E vendo, abria das outras crianças, era um ovinho. O ovo simboliza a Páscoa. E cada um uma coisa que achava que simbolizava a Páscoa, e a professora preocupada que a caixa da menina estava vazia. E ela foi deixando, daqui a pouco ele levantou a mão: a senhora não vai abrir também a minha? E ela falou: e agora? O que eu vou fazer, né? Aí ela pegou, abriu a caixa, falou assim: está aqui, você trouxe uma caixa vazia,
mas depois eu vou te explicar como é que era essa brincadeira e você vai fazer certo da próxima vez. Ele olhou para a professora e falou assim: não, professora, a senhora que não entendeu. Jesus não está mais aí porque ele ressuscitou. Ele tinha entendido. E você, entendeu? Ele não está mais na sepultura. Está aqui, com todo o poder do mundo, para nos salvar, nos tirar do pecado. Que Deus te abençoe. Na próxima quarta, vamos continuar estudando o que é que nós precisamos saber para nos salvar. Vou pedir para o Euler encerrar com oração.